Meu nome é Dina e eu sou professora de Zentangle. No nosso último vídeo, nós aprendemos a fazer este padrão, cujo nome é Showgirl. E eu falei que no vídeo seguinte, que é esse aqui, nós vamos fazer esse trabalho completo, porque eu ia ensinar esse padrão aqui, cujo nome é Coaster. Esse vocês já sabem, e esse aqui é Muca, que eu dei no vídeo de número 54, se não me engano. Eu vou deixar aqui embaixo o número certinho, tá? Então, vamos começar. Para isso, eu tenho aqui o meu tile de 9 por 9. Preciso achar o lado que é mais... tem mais textura, que é esse aqui, porque eu uso a textura a meu favor para desenhar. E vou colocar, inicialmente, 4 pontinhos, um em cada canto do tile, e uma borda, que não precisa ser reta. E tudo isso a lápis. Lápis esse que eu não vou apagar, lembram? Eu não preciso de borracha, eu não uso borracha. E a seguir, eu vou fazer a minha corda, ou seja, eu vou dividir esse espaço de modo a ocupar cada parte com um padrão. Então, essa corda aqui, ela vai ser assim, ó. Ela vai ser formada por duas linhas paralelas. E é aqui que eu vou colocar esse padrão coaster. Depois eu vou colocar o showgirl aqui e aqui. Então, agora, com a caneta, eu vou começar fazendo uma onda, que seria isso aqui, tá? Se eu tivesse uma linha mais comprida, só para vocês entenderem o padrão integralmente, o que eu faria seria isso aqui. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, tá? Então, o lápis tá aí para me ajudar para fazer a altura. Aqui, eu só tenho um pedacinho, tá? Então, eu tenho que imaginar com a mão, tá? Simular com a mão e com a caneta que isso vem aqui de fora, desce aqui, sobe, desce, sobe, desce. Aqui tem o lápis, então aqui não, ele estaria um pouquinho mais para fora e finalmente ele para aqui. Aqui ele até continuaria um pouquinho para fora, tá? Então, esse é o primeiro passo do padrão que nós estamos aprendendo, tá? Voltando aqui para a explicação na íntegra, o passo seguinte é fazer no centro de cada uma dessas ondas uma meia-lua, dessa forma aqui. Então, eu vou fazer embaixo e vou fazer em cima. Se aqui eu pensar que eu tô nessa altura, eu faria ela aqui. E aqui eu vou fazer uma última dessa forma aqui. Todas elas preenchidas de preto. Então, eu vou preencher tudo de preto. Então, tá aqui, pessoal, as meias luas preenchidas de preto. E o meu próximo passo é fazer pequenas marcações ao longo dessa minha linha em forma de onda. Essas marcações ligeiramente simétricas, tá? Que vão me servir tanto para um lado como para o outro, vocês já vão entender. Aqui eu não tenho o outro lado, então eu marco
sem a referência. Aqui vai servir para cá, então eu venho na mesma altura, na mesma altura, na mesma altura. Pronto, já fiz as minhas marcações. Elas ficaram assim. E o que eu vou fazer agora? Eu vou usar cada um desses espaços partindo da meia-lua em direção a estas linhas esses pontinhos que eu usei para marcar. Eu vou fazer linhas ligeiramente curvas. Quer dizer, são raios, mas são raios ligeiramente curvos. Aqui eu vou virar para o outro lado e vou continuar traçando. A mesma coisa eu vou fazer nesse espaço aqui. Então, eu já tenho a referência. Então, eu venho para cá e vou fazendo estas linhas. Agora, eu vou ocupar esse espaço. Então, como é que eu vou fazer? Partindo da meia-lua, eu vou fazer as minhas linhas ligeiramente curvas. Aqui, eu vou fazer nesse sentido. Agora, eu viro o meu taio e vou fazer o próximo espaço. Viro novamente e vou fazer o próximo espaço. Tá aqui o padrão básico. Agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui no taio que eu tô desenhando agora. Então, primeira coisa que eu vou fazer é marcar os pontinhos. Eu marquei aqui desse lado, eu já marco desse. Eu marquei aqui desse lado, eu já marco desse. Porque eu quero espelhar, tá certo? Aqui eu coloco em cima, aqui eu coloco só um e aqui só um, porque eu não tenho o outro lado. Aqui eu fiz esse, então eu vou fazer esse na mesma altura. Mesma coisa aqui, aqui, aqui e eu ponho o do centro. Tá? Então, agora eu tenho os meus pontos, eu vou começar a traçar as linhas. Tanto faz se eu faço do ponto para meia-lua ou vice-versa, como for mais fácil, tá? Aqui eu tenho que simular que existe um ponto. Agora eu vou fazer esse aqui. Então, esse aqui eu vou fazer o primeiro. E agora eu vou fazer os próximos. Você tem a referência, então fica muito fácil de fazer as linhas. Ups, saiu um feinho aqui, mas não existe erro em Zentangle, então a gente continua. A professora também faz isso, tá? Apesar disso, eu espero que vocês coloquem um like aqui embaixo. Tá? Tá saindo o meu padrão todo aqui. Aqui eu preciso simular, porque eu não tenho a meia-lua como referência, certo? Então, o que eu vou fazer é
imaginar que eu tô levando essas linhas todas para essa direção. Aqui eu vou colocar só uma pequenininha e aqui, vou ver se cabem duas. Aqui eu vou colocar duas. Então, tá aqui o coaster. Fora isso, eu vou fazer uma borda para ele, para enriquecer um pouco mais o meu desenho. Então, o que que eu vou fazer aqui? Vou fazer uma aura aqui em volta. Esquece que tem essa linha lápis, tá? Vocês não precisam se preocupar com ela. Ela vai quase que praticamente desaparecer quando o taio estiver pronto. E vou fazer mais uma, bem próxima, paralela. E mais uma aqui. Então, o que eu tenho é isso. E agora, nesse espaço pequenininho que ficou aqui, eu vou colocar tracinhos. Tudo isso enriquece o meu trabalho e também enriquece a possibilidade de relaxamento. Por quê? Porque desenhar linhas repetitivas é uma forma de relaxar. A meditação ela é baseada na repetição de uma mesma coisa, de um mesmo comportamento, seja respirar, seja falar um mantra, ou seja, nesse caso aqui, desenhar linhas repetitivas. O importante é que o foco esteja direcionado totalmente para o que você está fazendo. Então, tá aqui o meu coaster e nesse espaço aqui eu vou desenhar o showgirl. Eu vou usar esse espaço mais ou menos, não vou me preocupar que seja no centro, tá? Tá aqui o círculo inicial. E agora, se você não assistiu o meu vídeo anterior, vai lá e assiste, que é onde eu explico passo a passo como você desenha esse padrão, tá? Então, eu coloquei 4 desses formatos de lágrima, um sobre o outro. Não, desculpa, são 5. 1, 2, 3, 4. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem 1, 2, 3, 4. Aqui eu vou fazer mais um. Mais um interrompido. E mais um interrompido. Então, agora eu tenho 5 em cada um deles. E agora eu posso começar a voltar. Então, aonde eu tenho uma borda lápis, eu apenas simulo que o desenho está continuando, lembra?
Aqui é a mesma coisa. É como se o desenho estivesse embaixo do padrão coaster. E tá aqui o Showgirl. Agora, nós vamos arrematar o espaço que sobrou com o muca. De que jeito que eu vou fazer isso? Eu vou colocar um muca aqui. Dou a volta, paro e desço novamente. Vou colocar um outro aqui, só que aqui eu preciso simular que ele continua por aqui, volta e desce. Essa simulação, essa coisa de esconder uma coisa por baixo da outra, é uma constante no Zentangle. É um exercício muito valioso para você aprender a enxergar uma coisa que está parcialmente escondida atrás de outra, tá? Vou colocar mais um aqui, ele passa aqui por trás, vem aqui e volta, e mais um aqui, passa aqui por trás, vem aqui e volta. E vamos ver se eu consigo colocar dois aqui. Então, eu venho aqui por trás, eu tenho que fazer a simulação com a caneta para dar um realismo ao meu desenho, tá? E volta. E aqui é a mesma coisa. Então, estão aqui os meus mucas. E o que eu vou colocar aqui nesses espaços é um padrão chamado Tipple, cujo vídeo eu também vou apontar para vocês aqui embaixo na descrição, mas que ele é bem fácil porque são círculos. Círculos, um bem encostado ao outro, de modo que eu não veja o fundo. Círculos que eu desenho lentamente, de forma que eles fiquem o mais perfeitos possíveis. Assim. Eu vou variar ao máximo também o tamanho deles, que dá interesse ao meu desenho. Vou repetir nesse espaço e nesse. Tá aqui o meu tile com os 3 padrões. E o que eu vou fazer agora é sombrear e acrescentar pequenos detalhes em preto. Então, eu vou preencher pequenos espaços que sobraram, que eventualmente sobraram, aqui no fundo. Porque com isso eu dou mais realismo e mais profundidade para o desenho, tá? Pequenos espaços, não tem muita coisa não, tá? Aqui eu vou colocar mais um pouquinho de Tipple. Eu sempre começo fazendo um círculo maior e preenchendo os outros espaços, os demais espaços com círculos menores. E acho que agora a gente pode ir para a sombra. Então, vamos lá. Conforme eu mostrei no outro vídeo, a sombra do Showgirl acompanha esta linha aqui, ó. Agora eu vou espalhar em direção à extremidade delas. Posso até deitar completamente o meu esfuminho para espalhar mais, olha.
Em relação ao muca, eu posso sombrear a base de cada um deles, que é o ponto de origem, certo? Origem e destino de cada um deles, porque eles partem e voltam para essa base. E vou colocar um pouquinho de sombra no entorno, no perfil dele. Aqui, volta. Mesma coisa nos outros. Com isso, eu dou profundidade para eles. E o tipo fica parcialmente escondido. Então, sombreando a base e o entorno. Procura deixar um pedaço de tipo claro, tá? Sem grafite. Reforça só o contorno. Dessa forma aqui. Como eu tenho meu lápis aqui, eu vou aproveitar e passar um pouquinho de esfuminho aqui nesses lugares onde o lápis está passando por dentro do muca. Por enquanto eu tenho isso. Agora eu vou sombrear o coaster. Vou sombrear bastante a base de cada um deles, aonde ele se apoia, tanto de um lado como do outro. Tá aqui o meu tile com os 3 padrões que nós vimos hoje. Agora, aqui eu não posso fazer isso, mas vocês vão observar o seu tile a um braço de distância, ver se querem colocar algum detalhe a mais, se estão satisfeitos com a sombra, decidir qual é o lado superior e o inferior, porque vocês sabem que Zentangle não tem cabeça para cima ou cabeça para baixo, é um desenho completamente abstrato, e vão colocar suas iniciais aonde vocês escolheram. Esperando que vocês tenham gostado e que assistam os meus próximos vídeos. Muito obrigada!